aproveitar o processo de aprendizagem é algo muito gostoso, de você perceber que várias vezes é você mesmo que bota os limites em você, sabe? Quando você supera um e você vai supera outro, você supera outro, você começa a perceber, nossa, vou correr atrás e não tem nada que vai me parar. Eu sou mineira, filha de professores, criada numa cidade pequenininha em Minas Gerais e uma dentre 6 filhos. Aos 17 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com algo que fosse de muito impacto em gente a nível nacional. Fui muito inspirada pelos meus pais, pela parte de educação, mas eu achava que a forma que eu ia gerar mais impacto seria sendo jornalista. Mas depois, querendo ir para uma coisa mais prática, me envolvi por 4 anos e meio na IESEC, que é uma das maiores organizações estudantis do mundo, que trabalha para desenvolvimento de gente. Foi ali que eu encontrei outros caminhos que eu poderia gerar tanto impacto quanto eu imaginava dentro do jornalismo. Fui liderança pela primeira vez com 21 anos, depois liderei, fui presidente da IESEC em Juiz de Fora com 90 voluntários, depois eu fui para a IESEC no Brasil, onde eu pude contribuir com um time de liderança de 3.000 voluntários no Brasil. Saindo da IESEC, eu pensei, e agora, né? Aonde que eu me encaixo numa carreira de alto impacto em escala? Foi quando eu conheci a Fundação Estudar e a vaga tinha tudo a ver comigo. Numa organização de uma marca muito aspiracional, mas que estava ampliando seu portfólio para gerar um impacto mais escalável em mais gente no Brasil afora. E eu ajudei a criar vários desses programas, cursos, conferências, que a gente em 10 anos levou para 115.000 alunos que concluíram esses programas de curta duração e que fez toda a diferença para essas pessoas se empoderarem, encontrarem outras oportunidades de carreira e poderem sonhar. Acho que tem um desafio no Brasil que às vezes é a falta de uma referência, de alguém que te fale que você pode ir além, que você pode sonhar, que você pode pensar naquilo de como você quer levar a sua vida, assim. Eu acho que foi muito empoderador esses 10 anos levando isso para tanta gente. Nos últimos 6 anos virei diretora executiva, já liderando a organização como um todo, tanto os programas de talentos quanto os de escala, e é um grande privilégio assim estar numa posição, numa organização tão relevante para o país e que a gente faz o impacto em gente. Era muito dedicada, assim, pegava os livros e as apostilas e estudava muito. E esse comportamento eu fui levando para o restante da minha vida, né? Então, na IESEC, super fui determinada para crescer sempre. Na Fundação Estudar, trabalhei bastante também. E sempre muito focada em aonde eu sou boa, o que está me impedindo de fazer mais e melhor e como que eu posso desenvolver isso. E até que, quando eu tinha 29 anos, me convidaram para ser diretora executiva da Fundação Estudar, muito nova, numa organização que tinha um portfólio grande, que já estava complexo e que eu precisava pensar assim, como eu vou acelerar? Eu sabia que eu não estava pronta, todo mundo sabia que eu não estava pronta. Então eu criei assim, toda uma rede de apoio. Eu tinha mentoria com 2 pessoas que eu admiro muito. Eu sabia aonde que eu precisava desenvolver mais e fui muito dedicada, assim, né? Lendo e me observando e melhorando pouco a pouco. E da onde vem essa motivação, assim? Acho que tem, obviamente, uma ambição interna de que eu sei que eu só vou conseguir gerar mais impacto e ser mais relevante se eu conseguir acompanhar esse crescimento com o meu próprio desenvolvimento. E uma coisa vira consequência da outra, né? Quanto mais você desenvolve, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais você está exposto a desafios que vão te desenvolver. É uma motivação por fazer mais, fazer melhor, uma busca por excelência e uma curiosidade por aprender, sabe? Na Fundação Estudar, a gente ouviu muitos convidados especiais contando as suas histórias, muitas biográficas, assim. E foi muito interessante ouvir todo mundo e pensar, o que eu aprendo com essa pessoa? Como que eu levo isso para a minha vida? Aproveitar o processo de aprendizagem é algo muito gostoso, de você perceber que várias vezes é você mesmo que bota os limites em você, sabe? Quando você supera um e você vai supera outro, e você supera outro, você começa a perceber, nossa, vou correr atrás e não tem nada que vai me parar. A Fundação Estudar trabalha há 33 anos formando líderes para o país, tanto no setor público quanto privado. E o que a gente quer é dar mais oportunidades de estudos de excelência e de carreira
e numa cultura em que essas pessoas podem ir mais além do que elas imaginavam. Várias vezes a gente participou de cursos ou teve conversas com esses jovens apoiados e que você via o antes e o depois, você via uma janela que se abriu e como que essa pessoa pôde continuar essa trajetória, dando saltos por aí e fazendo muito pelo país. A Estudar tem características específicas em que tem uma parte que a gente funciona mais como uma ONG, tem uma parte que funciona mais como um negócio social. E ser diretora executiva de uma organização com essa natureza é super interessante, porque tem hora que eu tenho que ir com uma determinada mentalidade de captar, por exemplo, para os nossos programas apoiados, e tem outro momento em que, na verdade, a gente pensa como um negócio para gerar receita, para ser algo sustentável e fazer vendas para esse outro lado crescer também. Ao mesmo tempo que eu sempre fui muito determinada em aprender mais e entregar mais, no fundo eu era muito insegura. E eu percebi que parte disso vinha de uma questão de gênero. Ler livros e estudar um pouco liderança feminina, entender machismo, sempre foram coisas que eu me envolvi muito, porque eu começava a me identificar e entender aonde eu estava me travando ou os tipos de obstáculos que eu estava encontrando por eu ser mulher. Uma vez a gente fez uma pesquisa na fundação sobre quem teria vontade de um dia estar na principal liderança de uma organização. E o número de respondentes de homens e mulheres era o mesmo, assim, 81% tinham esse interesse. Mas quando você perguntava quantos deles já tinham conversado com seu próprio líder sobre um dia terem essa ambição, o número de mulheres era 20 pontos percentuais a menos. Tem uma certa vergonha, uma insegurança de aquilo não é para mim, ou eu não sei se eu vou dar conta. E uma das perguntas que a gente fez também era, tá, quando você assumir, se você assumisse essa posição de liderança, o que seriam seus principais e primeiros desafios? A resposta dos homens eram bem concretas. Pensar na estratégia, nas metas, como eu vou alcançar esse objetivo. E a das mulheres era me provar, mostrar que eu tinha valor e que eu poderia estar ali. E foi exatamente o que eu senti quando eu me tornei diretora executiva muito nova. Acho que tem uma questão da idade e tem uma questão do gênero. Muitas vezes eu tive que ouvir de pessoas: nossa, mas como você é novinha? Nossa, mas quantos anos você tem? E você via já o descrédito que as pessoas começavam a falar com você. Então, eu aprendi a lidar com isso, entendendo que credibilidade e confiança vinha com o tempo e passando a ter uma postura ou um posicionamento para conquistar as pessoas com mais facilidade e isso não ser um problema. E também o quanto que eu dividia a minha preocupação sobre isso. É muito importante quando você entra numa posição de liderança tão desafiadora, você conseguir diminuir a sua preocupação sobre o que as pessoas estão achando de você, será que eu estou agradando? É uma preocupação grande sempre de uma busca por unanimidade. E você precisa diminuir isso para você conseguir dar conta da sua mente estar focada nos desafios que de fato importam para a organização e que é isso que vai fazer virar. Então eu acho que com o tempo eu fui aprendendo que eu não ia ser unânime, que as pessoas iam falar nas costas, que ia ter gente que já ia me olhar com baixa credibilidade, mas eu fui percebendo que eu ganhava confiança e ganhava credibilidade na medida que as pessoas viam meus resultados, minhas entregas, meu nível de comprometimento, a forma como eu conduzia uma reunião, a forma como a gente entregava o acordado e a ambição. E foi assim que eu estou há 6 anos como diretora executiva da Fundação e acho que mais madura para lidar com todos esses desafios emocionais que toda mulher enfrenta numa posição assim. Parte da insegurança que surge numa liderança feminina, às vezes, é questionar o seu próprio mérito de estar naquela posição. E quando as pessoas também começam a questionar, porque você é muito nova ou porque eles não sabem da sua capacidade, tem uma coisa muito importante que é você olhar para a sua história e você ver aonde eu entreguei resultados, que competências eu tenho, como que eu sei o que eu sou boa, porque aqui é o que justifica eu estar nesse lugar e é por isso que eu mereço estar nesse lugar. Ter esse processo de autoconhecimento, escrever, ter uma carta de recomendação, essas coisas eram algumas dicas assim que me davam fundamentos de que eu merecia estar ali. E o resto era correr atrás do que eu sabia que faltava, com muita humildade, Então, acho que aí também te ajuda a te empoderar para você estar ali e aí você entra num loop crescente, um ciclo virtuoso do seu potencial, da sua capacidade, do seu desenvolvimento e, consequentemente, da credibilidade que as pessoas vão ter
para você estar onde você está. São muitas mulheres assim que me inspiram, desde o mais óbvio, que é a minha mãe, pelo como ela criou todas as suas filhas com muita independência, autonomia, mas também minha mentora, Flávia Falgeres, que me mostra a força da autenticidade, assim, dela conseguir ser uma liderança em que ela consegue ser ela mesma, com todas as consequências que isso pode gerar, independente da opinião dos outros. E isso, para mim, é uma força muito grande para saber que você pode criar seu espaço, ser autêntica, ter liberdade de opinião e de expressão, na medida em que você está ocupando cada vez mais lugares que, infelizmente, hoje em dia ainda são muito masculinos. Acho que a sociedade ela está evoluindo, está em constante evolução, mesmo que seja gradual e lentamente. Mas acho que o que é importante é cada pessoa e cada organização entender o recorte da sua contribuição para esse todo e para cada um desses desafios. No caso das mulheres, por exemplo, chega uma determinada idade que você começa a ver as estruturas e as lideranças mais masculinas. Chega um momento em que você vai pensar em família e carreira e que, infelizmente, as estruturas familiares ainda são super machistas e ainda estão muito distantes de conseguir dividir melhor todas as tarefas domésticas, por exemplo, ou a criação dos filhos entre homens e mulheres. Licença paternidade, licença maternidade, olha que abismo que é de diferença, por exemplo. E quando a gente fala da gente começar a conviver em ambientes, no trabalho, nas escolas mais diversos, a gente vai precisar de outras competências para lidar com essa diversidade. É muito mais fácil lidar com um grupo homogêneo, mas é muito mais rico e tem muito mais potencial trabalhar com um grupo heterogêneo. Mas aí vai precisar de diálogo, de mediação, de empatia, de compreensão, de construir coisas juntas em comum, de abrir mão de algumas opiniões. Leva mais tempo, mas é uma competência que acho que toda liderança aqui precisa realmente desenvolver para conseguir ser mais inclusivo, ser mais diverso, para a gente conseguir encontrar e conquistar coisas maiores. É claro que na trajetória você vai enfrentar obstáculos que muitas vezes vai pensar em desistir ou ser super cansativo, mas no fim, quando você vai luta a luta e conquistando um pedaço outro aqui, crescendo pessoalmente, profissionalmente e sendo mais a pessoa que você quer ser, é muito emancipador, assim. Acho que é uma liberdade que você tem sobre você mesmo e sobre todas as potencialidades que carregam com você e o que você pode fazer com elas. Eu acho que a sensação de realização própria, assim, sabe? Tem uma coisa de orgulho, tem uma coisa de ego, mas tem uma coisa de alívio, assim, e de paz sobre você poder ser quem você quer ser, independente do que as pessoas pensam, independente do que elas dificultaram você para estar ali. É você não definir a sua vida e limitar a sua vida ao que os outros vão impor sobre você. Não é nada fácil. Não podemos achar isso super romântico, porque vai ter coisas ali e vai ter limitações que algumas vezes ou vão ser muito difíceis ou algumas você não vai conseguir superar, e eu tenho as minhas. Mas na balança, no fim, o sentimento é muito mais positivo de realização. E então, vale muito a pena, assim.